Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender a testar leitor de chip, legal? Então eu vou ensinar para vocês. A gente vai ligar o multímetro na escala, nessa daqui, ó, que a gente usa bastante, que é a escala de bip, né? Que ele tem um sinal assim, ó. Ele tem um sinal assim, assim, ó. Só que qual a escala que a gente vai querer usar? É a escala, essa escala aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês, ó, que tá aqui, ó, para não confundir. É de semicondutores, tá? É de semicondutores, que no meu multímetro ele está junto. Por que que a gente quer colocar nessa escala aqui, ó, de semicondutores? Porque a gente vai fazer um teste chamado condução reversa, tá bom? Mas antes disso, da gente fazer esse teste, eu quero achar o negativo desse slot de chip. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro minha ponteira vermelha aqui, ó, no GND. O que que seria GND, pessoal? Na carcaça, alguma coisa de alumínio, tá? Então eu vou colocar aqui em cima do leitor de chip, tem esse pedaço de ferro aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui. E a gente vai colocando, pessoal, deixa eu colocar assim, ó, para não ficar na frente de vocês, ó, minha mão. A gente vai colocando em cada, ó, em cada terminal, ó, deu resistência, deu resistência, deu resistência, deu resistência, não deu resistência, open line. Apitou e deu uma resistência bem baixa. Então aqui, que isso quer dizer? Esse último botão aqui, ó, botão não, essa última trilha terminal, ó, ele é o negativo desse slot, tá? Então isso aqui a gente já sabe. Então, ó, vou até fazer um desenho aqui, ó. Tem assim o slot, ó. Esse último aqui é o negativo e esse daqui apareceu open line, legal? E agora, qual que seria o teste de condução reversa para ver se está funcionando ou não? Galera, você vai ter que marcar esses dados aqui, ó, que vai aparecer em cada terminal. Então aqui, ó, a gente vai marcar aqui, ó, deixa eu mais preciso. Esse primeiro deu 477, beleza? Nesse segundo deu 477 também. 477 também, que é esse pino aqui, né? Esse segundo. No terceiro, deixa eu colocar aqui preciso. 558. 558. Nesse outro aqui, ó, desse lado, 477. 477. Desse outro lado aqui, ó, nesse terminal, deu open line. Open line, que seria o sinal do infinito. E desse lado aqui, a gente achou o negativo. E ele deu a resistência que ele tem que dar, né? De 0 ou aproximadamente 0. E tem que apitar, beleza. Então, o último é o negativo. Negativo. Tá, Bruno, e o que isso quer dizer? Esse teste chama de condução reversa, tá? Reversa. E como que a gente compara, galera? Aí que tá, que a gente começa agora a fazer. Você vai anotar esses dados aqui, ó. E para dar certo esse teste, para ter uma precisão bem correta, você tem que ter uma placa igual a esse daqui, ou você já ter medido esse modelo antes. Vamos supor que esse modelo aqui seja um J8, tá? Um J8. Aí por isso que é bom a gente quando pegar a placa e a placa tiver boa, né? Você ter certeza que aqueles componentes estão bons, você vai lá e começa a marcar essa condução reversa. Ou se você tiver uma outra placa, você compara a outra placa com essa daqui. Ele tem que bater, pessoal, essa
essa configuração. Se não bater, pode ser que ele esteja com defeito em uma desses terminais que levam em uma dessas trilhas. Um jeito mais fácil de achar é assim, ó, vamos supor. O slot, a gente sabe que ele conduziu o negativo dele aqui, ó, certo? Esse primeiro aqui, ó, que a gente marcou. Vamos ver aqui, ó. Se por acaso a gente vir testar aqui e aqui também apitar, se, ó, vamos supor, nessa linha aqui, ó, do meio apitar, a gente pode já deduzir que algum dessas trilhas tá errado, certo? Porque apenas uma é negativo. Então, se ele apitar na escala de bip aqui, ó, se ele fizer isso daqui, ó, quer dizer que ou essa trilha ou aquela está com defeito, tá bom? Esse é o teste que dá para fazer com o bip ou em semicondutores no teste de condução reversa. A gente marca os dados de cada trilha, né, de cada terminal e pega uma outra placa idêntica a essa. Se esses dados aqui que a gente colheu na outra placa der ao contrário ou der muita diferença, a gente sabe que aquela placa lá, aquele leitor, ele tem que dar aproximadamente esses dados. Se ele der muito além disso, nenhuma desses terminais que ele der alterado, ele vai dar com defeito. Vamos supor, esse primeiro aqui, ó, que a gente testou, ele deu 477. Se eu pego uma outra placa e ele está com defeito no leitor, eu vou colocar lá. E eu sei que ele tem que dar 477. Se eu coloco aqui e ele dá, vamos supor, 680, 798, eu sei que esse slot aqui, ó, nesse terminal, ele está com defeito, tá? Então pode ser o que? Às vezes, por isso que a gente tem que fazer uma análise visual também, para ver se não tem oxidação aqui nos componentes do lado, porque às vezes um componente, vamos supor, esse daqui tá com defeito, essa trilha aqui, esse terminal, só que ele liga, né? Tem ligamento aqui, ó, com algum capacitor, algum componente, algum diodo, alguma resistência, e esse componente está com defeito, só que ele para de funcionar, esse terminal, ele entra em curto, tá? Então por isso é um teste mais avançado, tá? Que a gente tá aprendendo aqui fazer. Só que se você fazer esse teste certinho, na escala de bip a gente já consegue saber se ele está em curto ou não, tá? E no teste da condução reversa, que é mais preciso ainda, a gente anota os dados, compara com uma outra placa, tá? E vê se ele bate. Se ele não bater, quer dizer que naquela trilha, né, naquele terminal está com defeito. Por isso que é bom a gente ter isso daqui. Isso chama, ó, galera, banco de dados, tá? De dados. Se você tiver esse banco de dados, você pegar essa placa, vender para o seu cliente e chegar uma outra placa com defeito, você não precisa ter essa placa mais, porque você tem um banco de dados com essa numeração. Você só vai lá e tem que fazer a comparação através da condução reversa. Por isso que é importante ter isso daqui. Uma outra coisa, tem alguns programas, galera, que ele te dá esse banco de dados, tá? Eles estão vendendo isso aqui na internet. Só que assim, isso aqui é recente, não é para todos os modelos que eles já têm esses bancos de dados. Então ainda eu não vou disponibilizar no curso, tá? Quem quiser me perguntar aí, eu posso passar o nome do programa para vocês estarem adquirindo. Não é gratuito, tá? Ele é pago, só que compensa. Se você está investindo aí, gostou da profissão, compensa sim investir, porque daí ele já tem esse banco de dados. Você só vai lá,
coloca na condução reversa, né, de semicondutores, faz o teste. Se der alterado essas trilhas, você já sabe mais ou menos para onde ir, entendeu? Beleza, galera? Esse teste aqui é do leitor do slot de chip para você testar, ver se está funcionando ou não. Tamo junto, até a próxima aula.